Posso me dar uma? Claro, claro. Que eu acho que é um tema que todo mundo quer saber, que é segurança pública, cara. Porque segurança pública a gente sabe, e é um tema, Vilela, que como eu sinto, a esquerda tem uma relativa dificuldade de trabalhar, porque a direita ganha muito nisso. Muito. Porque envolve um certo uso da força, ainda que seja de forma legítima. E aí a crítica é minha, não, nada parecido com o que foi a Operação Verão. Isso é tragédia, velho. Isso é tragédia, esquece. Isso é tragédia aberta, assim, não é. Mas ainda que seja o uso efetivo da força, com propriedade e tal, é um tema sensível para a esquerda. E é um tema que a direita nada de braçada, exatamente porque, via de regra, a esquerda não gosta de se envolver nessa temática. Como é que você sente a segurança pública em São Paulo e o que você tem de projeto para a cidade nessa seara? E explicar, né? Qual é a tua função e qual é a função do governo nessa boa. Estado. Não, né? Boa questão, César. Começa com isso que o Vilela falou. A responsabilidade constitucional pela segurança é do Estado. Perfeito. Certo? O Estado tem a polícia militar, que faz o policiamento ostensivo e repressivo, a polícia civil, que faz o trabalho investigativo, a polícia técnico-científica, perícia e tudo mais. Qual é a responsabilidade do município? O município tem as guardas civis municipais, aqui a Guarda Civil Metropolitana, que tem uma responsabilidade de policiamento preventivo e comunitário, ostensivo também, e de proteger os espaços públicos. Esse é o papel da Guarda Civil Metropolitana. E veja, hoje esse papel é muito mal cumprido em São Paulo. Não pela GCM, tem muita gente qualificada na GCM, mas pela prefeitura que não dá as condições. Vou dar um exemplo. A GCM de São Paulo tem 7.062 agentes hoje. A do Rio de Janeiro, que tem metade da população de São Paulo, tem 7.700. Tá defasada. Você precisa contratar mais guardas. Hoje a GCM é insuficiente. Imagina uma coisa, a GCM nas escolas, em todas as escolas municipais, creches, fazendo a ronda escolar e fazendo a ronda no entorno, nos bairros. Isso gera sensação de segurança para as pessoas, isso gera... Esse policiamento de proximidade evita e previne o cometimento de crime. Então, isso tem que ser feito. A GCM tem que ser mais... Tem que ter mais investimento nela, ter mais contratações, mais concursos para os GCMs. Esse é um ponto que dá para fazer através da prefeitura. Segundo ponto, a prefeitura cuida dos espaços públicos. Iluminação. Então, por exemplo, iluminação pública. Cara, um espaço escuro tem muito mais chance de ter crime do que um espaço todo iluminado. Um espaço sem câmera, sem monitoramento nenhum, tem muito mais chance de ter crime do que um espaço monitorado. Então, você fazer esse levantamento... Eu estive lá em Xangai, fiz viagens por várias cidades do mundo para conhecer experiências e soluções urbanas que estão de vanguarda no mundo todo. Fui para Paris, fui para Nova York, conversei com a prefeita de Paris, com o Bill de Blasio, ex-prefeito de Nova York, tive com a prefeita de Santiago, no Chile, e tive em Xangai, conhecendo as experiências de cidades inteligentes deles. Porra, eles construíram ali um negócio que é o seguinte, mapeou eles chamavam das zonas de calor de crime, onde tinha maior incidência de criminalidade naquelas regiões. Pega o que é aqui em São Paulo a Gangue da Pedrada no vidro, que é ali na Avenida do Estado, é ali na Avenida do Glicério, né, é ali na Avenida Rio Branco, todo mundo sabe onde está acontecendo. Essas regiões têm que ter um monitoramento maior, um policiamento mais presente e um monitoramento maior. Isso significa melhor iluminação, câmera de monitoramento integrada numa central, com reconhecimento, isso é importante. E a terceira parte é o papel de fiscalização. Cara, a epidemia que a gente tem hoje em São Paulo é roubo e furto de celular. Estourou. Minha esposa teve o celular roubado 3 vezes no último período. Eu tive o celular furtado na Avenida Paulista, faz um ano e pouco. Cara, não sabe dessa, né? A pessoa passa correndo de bicicleta. Teve uma de uma repórter que estava falando. Puxaram o celular dela ao vivo. Então, veja, quando o cara rouba, aumenta o roubo porque tem o mercado do roubo, de receptação. E depois quem compra isso também. Lógico. O que a prefeitura pode fazer? É papel da prefeitura fiscalizar. Boa parte das pessoas sabem onde é que vende celular roubado. E uma investigação simples leva a isso. É o que o Piauí fez, cara. O governo do Piauí reduziu em 50% o número de roubo de celulares. Você quebrar onde vende, os caras não vão... Saiu no Fantástico e tudo. Então a prefeitura vai lá e fiscaliza. Pega pelos... como é que é o nome? Aquele número de identificação do celular. O ID lá. Identificação, vai lá. Esse aqui, furtado, roubado. Multa.
pode até caçar o alvará do estabelecimento, né? Fechar a porta, começa a punir, faz essa operação de forma regular. Você vai estrangular o mercado do roubo. Isso, porque quando você reduz a receptação, o cara não tem mais para quem vender. Ou seja, dá para fazer isso com essa identificação. Repito, Piauí fez isso. O governo do PT no Piauí fez isso e reduziu em 50%. Então tem um conjunto de coisas que a prefeitura municipal pode fazer para tornar a cidade mais segura. Mas tem uma coisa que a gente precisa falar aqui, o português claro, cara. Ó, esse discurso, você falou, César, porra, a esquerda tem mais dificuldade. Tem, porque também a direita tem mais facilidade de fazer um discurso demagógico, que é falar, ó, dá arma para todo mundo que resolve. Cara, a pessoa que foi assaltada vai falar, porra, ninguém tá me oferecendo nada. É isso mesmo. Né? Bandido bom, prende todo mundo. Você vai com esse discurso demagógico que não resolve. Nunca resolveu em lugar nenhum. Né? Então, assim, não dá pra gente achar que a gente vai ter a segurança da Suécia com a desigualdade da África do Sul. Sim, sim. Isso é São Paulo hoje. São Paulo você tem aqui, em algumas regiões, vai em Moema, no Jardim Paulista, o IDH é dos países nórdicos da Europa mais rica, e você vai no fundão da cidade de Tiradentes, ou Jardim Pantanal, ou lá no Pantanal, no Itaim Paulista, o IDH é da África subsaariana. Sim. Então, assim, uma sociedade tão dividida como essa, ela vai ser uma sociedade mais violenta. Claro. Eu não estou dizendo que não há nada a fazer, e nós citei aqui várias medidas que a gente tem que atuar na segurança, mas a gente também precisa reduzir a desigualdade na cidade de São Paulo e no Brasil. Sim. E a questão da identificação, né, que o Kim falou, muita gente fala de identificação facial em todo lugar. Assim. Acho que a China faz isso. Cara, reconhecimento facial, ele pode ser utilizado. Estádios, né? Ele não pode ser abusado. Como? Vê só, você tem que proteger também o mínimo de privacidade. Quer dizer, o que vai fazer com aqueles dados? Quem vai ter esses dados? Quem vai ter esses dados? Esses dados vão ser vendidos? Esses dados vão ser repassados para o setor privado? Qual é a segurança de dado que você tem? Hoje isso é um problema no mundo todo, cara. O que boa parte das big techs de vigilância. Elas vendem nossos dados. Sim. A toda hora. Você vai na farmácia, dá seu CPF lá, os caras vão ter o seu histórico clínico do que você compra e a propaganda vai chegar no seu celular. Hoje a farmácia ganha mais dinheiro vendendo dado do que vendendo remédio. Então, pera lá. Eu sou a favor de reconhecimento facial com os controles devidos para segurar a privacidade das pessoas e para não ter discriminação. Mas nas ruas, né? Em ruas, no local público e tal. Eu fiquei até preocupado, que eu vim aqui no seu banheiro. É brincadeira aqui. Eu vi. Vocês que não sabem, eu vou contar para vocês. Eu fui o primeiro que comentou, né? Vou falar, porra. A gente colocou sorria, você está sendo filmado em cima da privada. Eu fui fazer um xixizinho, cheguei aqui com uma vontade de fazer xixi aqui, o Vilela não tinha chegado, eu fui no banheiro. Quando eu olhei, eu falei, pô, sorria, você está sendo filmado. Demorou pra alguém perguntar, né? Reconhecimento facial no banheiro não dá, né, Vilela? Né? Ficou mijando Pelo amor de Deus. Entendi. Local público e estádios. E com o algoritmo correto. Por exemplo, a prefeitura do Ricardo Nunes tentou fazer um aqui que o próprio Ministério Público suspendeu no começo, porque o algoritmo tinha um elemento de pessoas negras, né? Aí tinha ali era tratado meio como suspeito. Claro. Então, o reconhecimento facial não pode ser usado para perpetuar preconceito, para estimular racismo. Mas é uma ferramenta, então, boa se bem usada. É isso. Como toda tecnologia, ela precisa ser bem utilizada. Claro, e esse é o ponto central. A meu ver, é o seguinte, sempre me preocupa, e por isso que me agrada a postura do Boulos, que é o seguinte, cara, a gente precisa necessariamente falar de segurança pública através de um prisma da sociologia. E eu sei que é difícil falar de sociologia quando o cara teve o celular roubado, quando ele sofreu uma agressão, o cara não vai querer saber do prisma da sociologia. Mas se você tem um estadista, se você tem um prefeito, se você tem um governador, se você tem um presidente, isso precisa estar considerado na equação, Vilela. Se a gente vai direto na tecnologia discutir reconhecimento facial, a gente corre o risco de incorrer nesse tipo de problema que ignora a realidade mais ampla. Porque, a meu ver, pelo menos a fala é muito adequada, quando eu te diz o seguinte, a gente precisa olhar, existe uma correlação intrínseca entre caristia e banditismo, velho. Você entende o que eu estou te dizendo? Existe uma correlação que não pode ser ignorada entre pobreza, miséria e banditismo. E eu sei que essa é uma discussão absolutamente densa, mas a gente precisa olhar para a política antidroga.
A gente precisa olhar para como o 144 está organizado. São questões mais profundas, eu não vou me aprofundar, porque a ideia é ouvir o Boulos, mas a gente precisa olhar para encarceramento em massa. Mas deixa eu te falar uma coisa, Calejão. Acho que você colocou um tema importante. Agora, muitas vezes, e acho que é aí que a gente tem que fazer o debate, a pessoa que também é vítima do assalto, muitas vezes também é uma pessoa pobre. Eu estava no Capão outro dia, e uma senhora veio dizer para mim, lá no Capão Redondo, eu moro no Campo Limpo, Zona Sul, pertinho, fui fazer uma atividade no Capão. Uma senhora chegou para mim e falou, ô Boulos, eu tava indo pro trabalho, 5h30 da manhã, eu sou empregada doméstica, no ponto de ônibus roubaram meu celular. Eu tava pagando a segunda prestação de 24 nas Casas Bahia. Não tinha seguro. Nós temos que ter uma resposta para ela, entendeu? Que não é a resposta da demagogia da violência, de ficar, da arma, não é essa. Mas é uma resposta de falar, bom, então vamos aqui inibir a receptação para que isso não aconteça, vamos monitorar melhor essas regiões onde estão acontecendo os assaltos, vamos melhorar a iluminação dessas regiões, vamos fazer um conjunto de ações efetivas para que a gente possa responder algo para essa senhora e isso não aconteça de novo. Então, acho que esse ponto também a gente tem que lembrar, né? Agora, lógico que uma sociedade dividida, conflagrada, a expectativa de vida, cara, em São Mateus é 61 anos. Em Moema, 81. 20 anos de diferença a depender de onde a pessoa mora. 10, 15 quilômetros de distância. Porra, tá errado isso aqui, né? Não dá pra aceitar isso aqui. Então, eu acho que a cidade mais rica do Brasil e da América Latina, do Hemisfério Sul, que é São Paulo, essa cidade precisa ser mais acolhedora e tratar as pessoas de forma mais igual. Mas, Boulos, isso brilhante me parece, porque, veja, essa é a questão no nível sociológico. Não é ficar discutindo Foucault. Você entende? Com todo respeito à sociologia mais erudita, mais acadêmica. É uma coisa mais urgente, né? E aí, o que vão fazer mesmo? Isso, por exemplo, isso que ele acabou de salientar, de entender a localidade, de entender como aquela dinâmica societária está se produzindo e o que você tem em virtude disso em termos de violência. Essa é a abordagem sociológica a qual eu me refiro, e não sair discutindo ferramentas tecnológicas, óbvio que são importantes e devem ser consideradas, mas existe toda uma estrutura primária que deve estar contemplada antes de chegar nisso, a meu ver. Esse momento vai chegar, seguramente. Vamos falar de Cracolândia, Boulos. Vamos lá. É um problema que ninguém... Entra governo, sai governo e ninguém resolve, né? Vê só, Vilela, Cracolândia é um problema que se arrasta há 20 e tantos anos, quase 30 anos na cidade de São Paulo. Ali, cara... Primeiro a gente tem que dizer que a solução que está sendo feita nesses 2 últimos governos não deu certo. Com certeza. E que foi, acho que esse é um ponto de partida, né? O Dória, quando ganhou a eleição, me lembro que ele falou, eu vou acabar com a Cracolândia em 1 mês. Qual foi a linha deles? Só porrada, né? Polícia jogando bomba, porque eles queriam dispersar a Cracolândia para ela deixar de existir, sei lá, eu achando que as pessoas iam se esconder no bueiro. O que aconteceu? A Cracolândia se espalhou pelo centro, aumentou e a situação piorou. De segurança pública e a situação da possibilidade, inclusive, de lidar com aquilo. Então, não deu certo, tá errado. Nós temos que mudar essa política. Não é um problema simples. Eu tive a oportunidade de fazer meu mestrado em psiquiatria, me formei em filosofia, fiz especialização em psicanálise, fiz meu mestrado em psiquiatria na USP. Estudei dependência química. Não tem bala de prata, não tem uma solução que você vai aqui fazer politiqueira, de vai resolver aqui 1, 2 e tal. Não é. Ali você tem que juntar pelo menos 3 tipos de iniciativa. Primeiro, uma questão de segurança. Ela é uma questão de segurança urbana, e aí é uma atuação, com todo o respeito, da Polícia Civil. Porque a droga, o crack, ele não nasce no canteiro da Estação da Luz. O crack é levado para lá pelo crime organizado. Exatamente. Então, você tem que ter uma operação investigativa. Não adianta você ficar jogando bomba em drogado. Isso não vai resolver, cara. Então, você tem que atuar de uma maneira investigativa para poder desbaratar as quadrilhas que levam a droga para lá. Uma das coisas de tratamento de dependente químico é a seguinte: a melhor fase de você convencer o cara para o tratamento é a abstinência. Quando ele tá sem droga e gera aquele desespero, aquela síndrome de abstinência, é onde você tem melhores condições de levar o cara para o tratamento. Agora, se o fluxo da droga é contínuo e continua chegando ele lá... vai sair de lá, né? Então,
Isso alimenta a Cracolândia. Então, primeira linha é segurança pública. Segunda, saúde mental. E aí é o seguinte, bicho. Um viciado, principalmente em crack, uma droga pesada, ele não vai lá no CAPS, pegar uma fichinha, fazer a fila de espera, esquece. Você tem que ir até ele. Você tem que criar o que a gente está chamando de CAPS móvel. São os consultórios de rua. Né? É ir lá, fazer a abordagem, fazer a busca ativa, levar os profissionais de saúde mental, levar o cara para o tratamento. Isso é essencial. E o terceiro ponto é a intervenção social. Porque a Cracolândia é um problema de segurança? É. É um problema de dependência química? É. Mas também é um problema social. De pessoas que não têm nenhuma perspectiva. Uma parte de quem está na Cracolândia é ex-detento. É aquele cara que saiu da cadeia, não conseguiu emprego em lugar nenhum pela estigmatização, foi morar na rua, já não tinha mais vínculo familiar. Aquele cara fica lá, ele não tem perspectiva de futuro. Tá jogado, largado lá. Então, você tem que ter uma intervenção social naquela linha que eu falei agora há pouco para a população em situação de rua. Você tem que botar num abrigo, você tem que dar uma oportunidade de trabalho. Para poder recuperar, cara. Alguém tá viciado na droga, as pessoas deviam também se colocar no lugar de uma mãe que vê o seu filho viciado na droga e fica desesperado. O cara começa a roubar coisa em casa porque tá viciado e a mãe não sabe o que fazer. Vê o filho se perdendo, indo pra morte assim. E essa mãe hoje, muitas vezes, ela não tem a quem recorrer. Então, resgatar essas pessoas... Internação compulsória, o que você acha? Cara, a internação... Não, eu acho que a internação é um dos caminhos. Mas isso quem tem que dizer é o profissional da saúde mental. Eu não sei se o Kim se formou em psiquiatria, se ele entende. Em alguns casos tem essa possibilidade. Cara, depende se a internação... A gente tem que dizer o que é internação compulsória. Exatamente. Antes de qualquer outra coisa. Internação compulsória contra a vontade do... É aquela contra a vontade dele sem autorização da família. Quando há autorização da família, não é compulsória. Então, ou seja, é um processo violento, podemos dizer. Pois, mas assim... A internação compulsória é quase zero o que tem hoje. A maior parte das internações ou tem a anuência da pessoa ou da família. Porque a família quer ver aquela pessoa recuperada. Claro. Então, se faz todo um cavalo de batalha nisso. Agora, o que eu acho engraçado é o seguinte, cara. Eu não moraria num prédio que foi projetado por um médico. Tem que ter um engenheiro, tem que ter um arquiteto. Então, eu também não tomaria um remédio ou iria para um tratamento que fosse receitado por um político ou por um engenheiro. Não existe tratamento de saúde mental no atacado. Não existe a pessoa pegar assim, você tem um câncer. Então, é quimioterapia. Não, cara. Vai lá, um oncologista vai avaliar, tem casos que é quimioterapia, radioterapia, vai avaliar qual é. Claro. Vai fazer a biópsia. A mesma coisa é com a dependência química. Você tem que ter o profissional da saúde mental e vai avaliar. Esse caso é redução de danos. Esse caso tem que ser internação. Esse caso é um hospital dia. Não dá pra você ficar na demagogia, né? E não tratar a coisa como ela é. O buraco é um pouco mais embaixo, a coisa é complexa e precisa ser tratada assim, com continuidade. Entendi.